Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje o papo é sobre áudio. Eu trouxe aqui o XDuo XD05 para falar minhas impressões. Para quem não conhece a marca, a XDuo é daquelas empresas chinesas de Shenzhen, especializada majoritariamente em DACs e conjuntos DAC amplificadores. Eles têm também alguns amplificadores só, alguns DACs, tem até acho que um ou dois fones de ouvido mais simples, mas a especialidade deles é em DACs e fones de ouvido. Uma visão geral sobre ele é que ele é um dispositivo com tudo, com DAC e amplificador, que custa $155. Ele traz integrado um DAC USB, um DAC de SPDIF e um DAC de entrada coaxial. Ele também traz um amplificador de até 500 mW a 32 ohms, um amplificador bem competente, e ele traz um circuito bem interessante, e eu vou falar no geral sobre ele. O que eu mais gostei, o que eu menos gostei é que ele tem um excelente DAC, ele tem um amplificador muito bom, bem neutrão, ele tem uma bateria que dura bastante, então é um dispositivo que tem uma mobilidade boa, bastante acabamento e robustez também, resposta transiente dele é muito boa, ou seja, ele tem capacitores de qualidade e é muito versátil. Os pontos fracos dele é que toda vez que a taxa de amostragem é alterada, acho que por causa da interface USB, dá um ruídozinho que pode incomodar algumas pessoas mais preciosistas, mas o resto da música fica ok. Falta uma saída RCA, ele tem a saída ali P2 RCA, mas eu não acho que é tão legal, né? Você não consegue colocar um cabo tão bom, né? Um cabo de alta qualidade, um cabo mais firme. Então faltou isso aí para mim, para usar como dispositivo de mesa. O seletor de ganho dele é meio ruim, poderia melhorar, o ganho não é tão variado assim. E ele não é ideal para pré-amplificador, tá? Eu vou falar da caixa da qualidade construtiva dele. Então, ele vem nessa caixinha de cartolina bem simplona, com selinho de autenticidade e tudo mais, algumas coisas, e dentro dela vem essa caixa que é um pouquinho mais luxuosa, de cartonado, bonitona, mais rígida. Aqui dentro a gente tem o XDuo XD05, o meu eu já coloquei pezinho, e aqui dentro da caixa a gente tem a espumosa, e aqui a gente tem um pack de acessórios que é bem legal. Vou dar abrir os packs de acessórios para vocês verem primeiro. Tem os manuaizinhos aqui. Aqui a gente tem um pacotinho com parafusos, caso precise trocar. Bem legal. Aqui a gente tem chama de adesivo mágico. Eu acho que é para manter o celular colado no dispositivo. Então, pouca gente deve usar isso. Aqui a gente tem mais um monte de tranqueira. Vamos lá então. Aqui a gente tem os pezinhos. Ele vem com 10 pezinhos. Eu já instalei 4 no meu, sobraram 6. Um adaptador de 6.3 mm para 3.5, também muito útil. Isso aqui é uma ferramenta, se não me engano, para poder tirar o amplificador operacional, não tenho certeza não. Isso aqui é um adaptador USB-C para USB tipo A. E aqui dentro a gente tem o cabo USB tipo C para tipo C, para usar no adaptador ou direto no celular. E 2 cabos OTG, um USB-C USB-C e outro USB-C para micro, beleza? Então vistos os acessórios, agora vamos falar dele. Ele é muito bem feito, é uma peça toda em alumínio anodizado, tá vendo? Muito bem feito, com as inscrições aqui das funções, etc. Então, vamos para a frente dele. Na frente dele ele tem uma saída de fones de ouvido de 6.3 mm. Aqui a gente tem um seletor de entrada, um chavinha de ganho nos graves e uma chavinha de ganho geral. Esse aqui é o 0, aqui dá mais 3 dB e aqui dá mais 14 dB, se não me engano. E aqui atrás a gente tem uma porta 3.5 mm que funciona como entrada ou saída. Dependendo da seleção que você fizer lá na frente, ela pode ser a saída do DAC, para você usá-la como DAC. Vou falar também sobre as funções. E aqui pode ser também uma entrada, você pode conectar um DAC aqui e usar somente um amplificador de fone de ouvido dele. Aqui a gente tem a entrada digital, que pode ser coaxial ou SPDIF para ótica. E aqui a gente tem uma chavinha que seleciona para bateria ou alimentação externa, né, o modo de alimentação. Então, se você tiver uma alimentação externa que não é tão potente, é melhor selecionar a bateria. Mas normalmente eu deixo a bateria selecionada, até porque, no geral, quando você tem a bateria tocando ele, você vai ter menos níveis de ruído, né, porque com a alimentação externa vai depender muito da sua fonte. E aqui a gente tem a entrada USB, que é por onde entram os dados para o DAC. E aqui a gente tem a entrada de 5 volts que carrega a bateria e alimenta o bichinho. Do lado de cá a gente tem 3 botões. Um botão é para filtro, você altera o filtro dele. Aqui a gente tem um botão que é para alterar a taxa de amostragem do ótico. E aqui a gente tem um botão que apaga e acende o display. Vou mostrar para vocês. Esse knob dele é muito bom, ele tem um recartilhado muito legal.
uma pegada muito boa. Então quando você liga, acende um LED laranja aqui. Esse LED eu não consegui apagar, acho que não tem jeito de apagar. E aqui ele dá um bem-vindo e tem aqui, já te mostra a taxa de amostragem e tal. Se você quiser apagar a luz, opa, olha, apagou, rapaz. Ó, então, não, peraí, acendeu. Então acho que você apaga ou ele ou o display. Então é isso. Ah não, agora acendeu de novo, vai entender. Então você consegue apagar o display com esse botãozinho. Aqui a gente tem os filtros USB, só que aqui é o PCM 1, 2, 3, 4, faz pouquíssima diferença, tá? Pouquíssimo. E aqui, o interessante é que dentro dele a gente consegue trocar o amplificador operacional. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz. Você tem que ter uma chavinha do tipo Torx 6H, e aí você tira aqui os 4 parafusos da frente. Isso aqui é muito legal porque você consegue obter assinaturas sonoras diferentes somente trocando o amplificador operacional. O amplificador operacional que vem nele é bem simplão, não é muito bom, não é igual o do X-Duo normal, X05 normal e do XD05 Plus, que são melhores, sem dúvida. Mas é um amplificador operacional ok, ele custa o quê? Deve custar $2 o amplificador operacional que tem dentro dele. Mas é um amplificador que funciona, só que eu recomendo fortemente, quem puder e quem souber, mexer nisso. Então aqui dentro vocês podem ver, o amplificador operacional é esse carinha aqui. O meu já está com um Burson V5ID, que é talvez o melhor para esse dispositivo aqui, é o que vai entregar uma sonoridade mais interessante. E aqui vocês podem ver ele como que é, tem a bateriazinha de 4.000 mAh, que dura bastante, é substituível também, então se der qualquer zebra é só trocar. Tem um conectorzinho aqui de dois polos, muito fácil de trocar. Então vocês podem ver que ele tem capacitores que são ok, são de boa qualidade, são grandões e tal. Não são Panasonic da vida, mas são bons. O circuitinho dele é muito bem feito, a plaquinha dele é muito bem feita. Aqui vocês podem ver a interface XMOS, então não sei se dá para ver no detalhe aí por causa da GoPro. E a gente tem aqui os componentes. Então, o amplificador operacional que vem nele é esse aqui. É um JRC 5532DD, que é um amplificador operacional circuitinho muito simples. Você vê que a perninha dele já ficou oxidada facilmente e tal. Então, se você trocar por um Burson desse, para trocar é só ter a ferramenta certa para puxá-lo aqui com bastante cuidado. Vamos lá. A ferramenta ideal é ter uma dessa e uma pinça de eletrônica. Então, com elas aqui, você consegue encaixar no chip e puxar igualmente. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o Burson. Ele é um amplificador operacional que custa aí uns $80, eu acho, 60, $80. E esse aqui é um de $2. Ele vem originalmente com esse, mas eu realmente não acho ele grandes coisas. Esse aqui vai te oferecer uma sonoridade melhor. Inclusive, o seletor de ganho, ele fica melhor quando você usa esse amplificador operacional aqui. Tá legal? Então eu vou fechar ele de novo para a gente poder continuar o review. Aqui, ó. É muito importante encaixar a placa nas ranhuras certas, para não ter risco de estragar a placa, né, e de entrar errado. Vamos ver, tem um pininho aqui que você tem que levantar para ele poder entrar todo, beleza. Isso aqui dá firmeza no bichinho. Mas ele encaixa, ele entra e sai assim muito fácil, sem grilo nenhum. É um dispositivo muito fácil de mexer. Ok? Vamos falar agora das especificações técnicas. Ele tem como DAC um chip que é um dos melhores da AKM, que é o AK4490. Ele usa uma interface XMOS XS1 8A64, que não é muito boa. Essa interface ela dá alguns problemas, eu vou falar. Os formatos dele suportados são PCM até 32 bits e 384 kHz, DSD até 256, DXD até 32 bits e 384 kHz. Então ele suporta basicamente tudo o que tem no mercado aí de música. A potência dele é de 500 mW a 32 ohms. A relação sinal-ruído de 115 dB, que é espetacular, é impossível de ser escutado. A bateria de 4.000 mAh, que para durar na USB, mais ou menos dá 16 horas, e na ótica, que bebe um pouquinho mais, dá 12.
O tempo de recarga dele, se você usar um carregador rápido, é de 5 horas, no carregador lento é de mais ou menos 11. E as conexões, ele tem uma conexão USB-C digital, tem uma conexão digital para coaxial ou SPDIF, tem uma entradinha de carregamento e tem o auxiliar, que funciona como entrada ou saída, dependendo de como você seleciona. Ele tem um amplificador operacional que eu já falei aqui, o JRC 5532DD, e ele pesa só 268 gramas. E tem aqui mais ou menos 14 centímetros por 7,5 por 2,5 de altura. Então é um dispositivo que ele não é, eu não vejo ele muito como portátil, mas ele é bem transportável. Esse aqui na mochila, numa mala para viajar, não é um troço tão pesado, tão chato, que vai ocupar tanto espaço assim. Agora eu vou falar sobre a experiência com ele. O XD05 é um dispositivo que é muito simples de usar. Você liga ele no PC ali, ou no smartphone pela USB, liga aqui e o computador já detecta e já está usando. Então ele toca basicamente quase tudo do mercado, né? Não toca assim tão espetacularmente, mas ele toca quase tudo que existe de fone no mercado. Então é um dispositivo que é muito versátil e pode ser usado inclusive com intra-auriculares. Com intra-auriculares o ganho aqui, no mínimo, não fica tão, o ajuste fica muito limitado, que fica até o primeiro quarto aqui de volta, mas assim, não é tão ruim, mas não é o ideal. O ideal seria usar um iEMET aqui da Hi-Fi, alguma coisa assim, para melhorar o ajuste para intra-auriculares mais sensíveis. Ele vai muito bem então com planares, eu achei que ele tem uma resposta transiente muito boa, então ele opera muito bem. Essa chavinha de bass boost aqui funciona mesmo, e eu achei legal que ela dá um ênfase maior nos subgraves, ela não chega a alimentar os médios graves, que acaba deixando o som inchado. Então ela funciona muito bem, ela dá 6 dB de ganho na região ali de 100, 200 Hz para baixo, e ele tem essa chavinha de ganho aqui, que aqui seria 0, no meio seria mais 3 dB e no último seria mais 11 dB de ganho, além do seletor aqui. Agora, as funcionalidades dele, eu vejo ele como uma solução completa de desktop para DAC, amplificador e fone de ouvido. Então ele pode facilmente ser um sistema completo num bichinho desse tamanho. Como DAC USB e amplificador de fone, você só conecta o USB aqui, liga ele e conecta o fone aqui. Ele já vai funcionar como um DAC e como um amplificador. Então é super simples de usar, acho que é a maneira mais fácil de usar. Você pode usar também somente como amplificador de fones. Você pode alimentá-lo com um DAC, por exemplo. Vou mostrar para vocês. Desgruda, trem. Você pode usar, por exemplo, com um cabinho desses aqui, que você liga isso aqui na saída de um DAC, liga, ou sei lá, CD player, o que você quiser, e liga esse outro cabo aqui. E aí ele vai funcionar como... Opa, yes. E aí ele vai funcionar somente como amplificador. Então a saída de outro DAC vai entrar aqui e ele vai amplificar o som para o seu fone de ouvido. Ele pode funcionar também somente como DAC. Você seleciona... desculpa, para ele funcionar como amplificador, você tem que vir no input aqui e ir na última opção, que ele vai estar, não sei se dá para ver, AUX-IN, que é a entrada auxiliar. Então isso aqui vai passar a funcionar como entrada, tá? Agora, para ele funcionar como DAC, você tem que selecionar como DAC USB, você tem que selecionar o USB-IN, e aí você pluga um cabo desses aqui, e aí ele pode ir, por exemplo, para a sua saída para um amplificador de caixas, né, ou um sisteminha de monitores pré-amplificados. Então funciona também somente como um DAC USB, ou também como um DAC coaxial. Você seleciona aqui a entrada na chavinha na primeira posição, e aí basta conectar alguma entrada ótica aqui, ou coaxial, que ele vai funcionar também como um DAC de saída digital ótica. Ele funciona também como DAC e amplificador ótico coaxial, então a lógica é a mesma, você coloca aqui na ótica, liga a saída do seu dispositivo ótico aqui e pluga o fone de ouvido e mexe no volume e acabou. É um dispositivo que é DAC amplificador ótico. Ou então somente como DAC ótico coaxial, que é esse procedimento que eu falei. Você conecta aqui a entrada digital, seleciona aqui na frente para ótico e pluga
o dispositivo, pluga aqui sua saída e joga para o seu sistema de caixa de som ou seu amplificador de potência, que seja. Tá? Ele não funciona bem como pré-amplificador, porque o que ele deveria ter, igual o Black Label tem, é uma chavinha aqui que seleciona ele como pré-amplificador, que aí você conseguiria mexer no volume e alterar o ganho na saída auxiliar, mas isso aqui, o X-Duo infelizmente não traz isso. Porque se ele trouxesse, ele seria de fato uma solução absolutamente completa para desktop. Agora eu vou falar do som. O som dele é bom, é um som que eu considero sempre correto e neutro. Ele só tem um probleminha que eu citei no início, que quando você altera a taxa de amostragem do som, então tipo assim, você está tocando uma música lá 44.1 kHz e passa para uma de 88, ele dá eu vou tentar mostrar isso aqui na prática, ele dá um chiadinho e acaba sendo bem cômodo isso, porque eu sou meio chato, né? Tem gente que não liga, mas ele dá um chiadinho assim de 1 a 2 segundos que acaba incomodando um pouco e toda vez que troca de taxa de amostragem. Então, principalmente no Tidal, que às vezes alterna entre faixas master e faixas normal, faixas a 44.1 kHz, ele altera a taxa de amostragem e já dá aquele chiadinho chato no início da música. Eu não gostei. Eu acho que isso aí é uma falta de solução que colocaram na interface XMOS, provavelmente para baratear o custo dele em relação ao X-Duo normal, que custava aí, acho que $250. Então eles baratearam o custo nisso também, né? Trouxeram um amplificador operacional mais simples, tá? Um circuito um pouquinho mais simples. Então eu não gostei muito disso, mas não achei nenhuma forma de contornar, mas não é assim, não é um matador, não vai invalidar o sistema. Em termos de DAC, o DAC dele é um DAC que é muito bom, muito correto, muito preciso, né? Eu gosto das topologias do AKM, então ele traz a música como ela foi gravada. Eu achei que faltou um pouco de agudo, mas assim, é aquela coisa que você percebe se você colocar um fone que tem muita extensão e se você tiver muito treinado naquele trecho com DACs mais sofisticados e tal. Então, só nisso que ele perde desses DACs caríssimos, de $500, $1.000. Mas fora isso, ele consegue entregar um som muito correto, muito balanceado no DAC, muito de acordo com muito hi-fi, muito de acordo com a gravação. E a seção de amplificação dele é um amplificador que também muito neutro. O amplificador dele já é completo. Se você alimentá-lo com um DAC que tenha aquela resposta em frequência, que tem uma solução melhor nos agudos, ele vai trazer todos os agudos da música muito bem. Então ele entrega essa solução de maneira excepcional. E eu vou fazer um teste com vocês aqui. E a chavinha de Bass Boost funciona muito bem. Então, se você tem um fone, aqueles fones mais xoxos e tal, e quiser dar um boost ali, principalmente nos subgraves, ele vai atender muito bem. Então, vamos para a mesa. Eu trouxe aqui para falar sobre, aliás, eu trouxe aqui para mostrar o temido HS6 da Hi-Fi Man, que hoje em dia é um dos fones mais pesados que existe para tocar. Trouxe também o super impedância Beyerdynamic DT 990 Premium de 600 ohms e trouxe o Fidelity X2HR, que é um fone que é bastante querido na comunidade. Então eu vou começar com o Fidelity X2. Então eu pluguei aqui na USB, já está selecionado aqui no meio o input. Eu vou ver se no computador está selecionado também. Vamos lá, X-Duo, ok. Vamos lá. Ligou na saída. Então, vou colocar qualquer música aqui só para vocês sentirem. O Fidelity X2HR foi um casamento muito bom para esse sistema, porque ele não é um fone muito exigente, mas ele precisa ali de um swing de tensão bom para poder entregar o máximo da sua sonoridade. Então ele se deu muito bem com esse X-Duo. Então é um fone que, para quem tiver, eu recomendo um sistema como esse. Agora nós vamos passar para o DT 990 de 600 ohms. Vocês podem ver até aqui no cabinho tem marcado 600 ohms. Ele é um fone que ele normalmente precisa de muita tensão para poder se abrir, senão ele fica muito abafado, a sonoridade dele. Vamos ver no X-Duo.
Bom, ficou ok, na minha opinião, só que eu acho que ele ficou um pouquinho abafado ainda, ele não conseguiu gerar uma tensão suficiente para trazer o marejamento que normalmente esse fone pode trazer com alguns amplificadores. Ele já é um fone naturalmente abafado e o X-Duo não contribui nada para isso, mas é ok também, toca muito bem. E agora nós vamos para o temido Hi-Fi Man HE6, para vocês verem se ele dá conta ou não de um dos fones mais pesados que existem. Vou colocar o ganho no máximo. Beleza, vamos lá. O volume tá tipo no máximo. Não sei se deu para escutar aí, mas apesar de ele tocar o Hi-Fi Man HE6 de maneira ok, ele não consegue atingir volumes muito altos e a distorção é perceptível na parte ali mais grave. Então distorce mesmo, não tem jeito, é um fone muito pesado, é um fone que amplificadores mais sofisticados e mais caros que vão dar conta de todo o potencial dele, de mostrar toda a espacialidade, todo o orejamento, aqueles agudos mais precisos que ele tem. Então, e também o grave mais impactante. Então o X-Duo só não dá conta de fones como este. Os demais que tem no mercado aí, esses dinâmicos mais simples e tal, exceto fones muito específicos, por exemplo, eu não achei que o Sennheiser HD 650 ficou tão bom nele, porque ele é um fone que se beneficia muito de OTLs, que tem uma tensão de saída mais alta, né, mais, digamos, descontrolado. Então ele não beneficia muito fones muito específicos, mas no geral ele é um dispositivo muito completo e que eu recomendo muito porque ele é muito barato, ele custa só $150 e aqui você tem um DAC de altíssima qualidade, junto com um dispositivo que funciona a bateria, ou seja, ele não precisa ficar plugado na parede o tempo todo, ele tem baixíssimos níveis de ruído, então você pode plugar um fone mais sensível como o Fidelis X2HR ou até mesmo algum intra-auricular um pouco mais sensível, que se você não aumentar muito o volume e não ganha muito alto, você não vai escutar ruído de fundo nenhum. Então ele tem um fundo bem preto, ele tem uma transparência muito boa, ele consegue mostrar a música de uma maneira muito completa, desde os subgraves. Então faltou um pouquinho ali de agudo no final, no final do espectro de frequência, mas é aquela coisa que não faz falta, sabe? É aquela coisa que se você souber que naquela música existe um brilho a mais ali, em tal trecho, em tal composição de timbre, você vai conseguir saber que está faltando um pouquinho ali, mas assim, muito pouco, sabe? Talvez falte ali alguma coisa acima dos 20 kHz para compor algum timbre, até porque a gente não escuta mais do que isso, mas quando está compondo algum timbre, isso costuma modificar um pouquinho aonde a gente escuta. Então, a gente não... para esmagadora maioria, para 99,99999% das coisas, ele é um DAC 100%, que atende totalmente, e o seu amplificador também é excepcional. Então não tem como não recomendar, ele vem com um kit muito bom, muito completo, com todo tipo de cabo OTG, né? Ele tem o único problema que me irrita, que é essa questão desse chiadinho que tem ali. Eu não consegui mostrar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês rapidamente, para vocês verem do que eu tô falando, porque realmente é um troço que me irrita. Pera aí, cadê o cabo? Aqui. Vou colocar o fone aqui, normalmente é quando play na música, quando troca a taxa de amostragem. Vamos lá. Dê um pause, dá uns segundinhos, vamos dar o play. Beleza, espero que tenha ficado audível aí. Pra mim aqui deu pra escutar, eu tô de fora escutando o fone, deu pra escutar que deu um na hora de voltar a música. Então é só isso que me irrita. Então quando você tá no Tidal lá, ele troca
a taxa de amostragem acontece isso, enche um pouco o saco, não é um negócio que eu achei bem resolvido. Eu tentei fazer de tudo, atualizar a firmware, atualizar o software dele, driver e tal, e nada. O driver dele é plug and play, você liga no computador, o computador já reconhece. É recomendável atualizar o driver na XDuo, pegar o driver mais atualizado que eles têm lá, e porque provavelmente vai se dar melhor com o dispositivo. Tá legal, galera? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês gostaram muito, se inscrevam no canal. E eu vou tentar trazer mais equipamentos como DACs e amplificadores de fone de ouvido para poder mostrar para vocês. Um abraço, até a próxima e valeu!